Sabe quando você vai fazer uma apresentação importante, principalmente quando é uma análise ou um projeto, e alguém te faz alguma pergunta que você não sabe responder e você fica naquela situação delicada? Além de ser constrangedora, esse tipo de situação pode te custar uma promoção ou até mesmo a credibilidade perante um cliente de um projeto. Então nesse vídeo eu vou te falar como você pode evitar esse tipo de situação. Eu vou te contar os 7 tipos de perguntas mais comuns que podem surgir em uma apresentação de análise. Você vai conseguir se preparar com antecedência e não vai ser mais pego de surpresa. E dando um spoiler, o 6º e 7º tipos de perguntas costumam ser os mais negligenciados pelas pessoas. Então fica até o final do vídeo para você não ser uma dessas pessoas. Só que antes de eu falar os 7 tipos de perguntas, eu tenho um convite para te fazer. No dia 29 de janeiro, às 20 horas no horário de Brasília, eu vou dar uma aula especial, online e gratuita. É a Masterclass Análise de Negócio. E nessa aula eu vou te falar alguns dos principais erros em análise e apresentação de negócio que as pessoas costumam cometer. E como você pode evitar esses tipos de erro, por meio de uma metodologia completa que eu costumo utilizar. Então para você participar, é só você se inscrever gratuitamente no link aqui na descrição desse vídeo. E agora vamos voltar aqui para o tema do vídeo. Eu vou te falar os 7 tipos de perguntas mais comuns que costumam aparecer. E eu vou te falar com base na minha experiência fazendo apresentações de análises e projetos de consultoria, tanto para diretores como para executivos. Mas ó, é o seguinte, vale ressaltar que não se trata de uma lista exaustiva. Então pode ser que um ou outro tipo de pergunta possa surgir ali dependendo do contexto, que não está ali no meio dessas 7 perguntas. Mas eu acredito que as principais, elas estão cobertas dessas que eu vou te falar agora. O primeiro tipo de pergunta que pode surgir é um dos mais importantes e um dos tipos mais críticos de todos, que é você responder a pergunta principal da apresentação. A sua apresentação, ela está acontecendo para responder alguma pergunta. Seja para explicar por que os custos aumentaram, ou até qual que é o melhor plano de comunicação a se seguir. Se no final da apresentação as pessoas ficarem com dúvidas de qual que é a resposta final para essa pergunta, é sinal de que você não deixou muito claro durante a apresentação, né? Ou pior ainda, que você desviou o foco dela e deixou de responder a pergunta principal. Então por isso é muito importante que você revise sua apresentação e veja se a pergunta está sendo de fato respondida, a pergunta principal. E é justamente essa pergunta, né, a razão pela qual você está mostrando todos esses slides. Então isso é uma das maiores preocupações que você tem que ter. E ó, sendo bem sincero, não vale nem a pena você iniciar a apresentação se você não conseguir responder a pergunta principal. Ou pelo menos você levantar os pontos que facilitem a resposta dessa pergunta, se for no caso um workshop de discussão. Então presta muita atenção nesse ponto. O segundo tipo de pergunta que pode surgir é com relação aos argumentos que sustentam a resposta dessa pergunta principal. Pode ser que algum argumento que você levantou não tenha ficado ali muito claro, ou que ainda esteja faltando algum argumento para embasar o que você está propondo. Então é fundamental que você faça um mapeamento lógico de todos os argumentos necessários para defender o ponto que você está trazendo, sem ficar ali nenhuma ponta solta. E aí nesses casos, a árvore de problema e de soluções, elas ajudam muito a criar essa linha de raciocínio de maneira mais organizada e estruturada. Eu vou falar um pouco mais dela na Masterclass do dia 29 de janeiro. Então se você quiser, é só você participar dela. O terceiro tipo de pergunta que pode surgir é em relação a alguns dados adicionais que não são primordiais para a linha de argumentação, mas que ainda assim podem ser questionados ao longo dela. Talvez algum detalhamento maior de alguma pesquisa que você trouxe, ou dados de outros segmentos de clientes ou mercados, além do foco da análise. Então, nesse caso, não é tão crítico assim, né? Caso você não tenha esses dados adicionais, mas se você tiver, é melhor. Então, procura sempre manter um backup com slides de dados complementares na sua apresentação, lá no final dela, na parte do apêndice. E ao longo das suas análises, né, provavelmente você coletou algum desses dados complementares, que podem ser interessantes e questionados ao longo da apresentação. Então, faça alguns slides simples para eles e deixa ele de reserva de backup ali como segurança para você. O quarto tipo de questionamento que pode surgir é em relação à fonte e validação dos dados que você trouxe. Pode ser que alguém da sua audiência ache estranho ou fique curioso com algum número que você trouxe e por isso te questione sobre ele. Para você conseguir se resguardar nesse tipo de pergunta, é importante que você sempre anote a fonte dos dados lá no rodapé dos slides e também verifique a veracidade e validade desses dados. Será que eles estão fazendo sentido? Qual foi a metodologia e fonte de dados utilizadas? Ou será que esses dados são confiáveis? Essas são algumas perguntas que você deve se fazer
para cada dado que você coloca na sua apresentação. Essa é uma etapa, né, super importante, porque se você traz algum dado que não faz sentido e alguém da audiência te perguntar e ela consegue te perceber, né, que você não sabe, você acaba perdendo a credibilidade, não só para esse dado em si, mas também acaba gerando insegurança para os demais dados da sua apresentação. Então, se você trouxe um dado que está errado ou que não faz sentido, as pessoas vão achar que os outros dados que você trouxe também podem não fazer sentido. Então, com isso, você acaba perdendo um pouco da credibilidade no geral na apresentação. O quinto ponto que pode ser questionado é em relação às suas recomendações. Você pode até trazer a causa raiz de um problema, mas quais são as suas recomendações para resolvê-lo? Mesmo que não seja exatamente o seu papel trazer o plano de ação completo para o problema, é importante pelo menos você trazer um direcionamento para tornar a apresentação mais orientada para a ação e para a solução. Os gestores, eles têm um monte de problema para resolver no dia a dia. Então, por isso, eles não estão buscando mais problemas. Eles querem que você traga soluções também para esses problemas. Por isso que é extremamente importante você focar nas recomendações, não apenas focar ali nos problemas que você está trazendo. E um sexto tipo de pergunta, algo que você também pode ser questionado caso esteja faltando em sua apresentação, e que muitas pessoas negligenciam, é em relação à mensuração de impacto. Na hora que você traz um problema, é interessante você apontar qual que é o tamanho do impacto desse problema, né? Para dar um grau ali de importância dele. E quais são as suas consequências. Ou até quando você traz uma solução, qual que é o impacto dessa solução. Então, sempre que possível, de forma quantitativa, né? Então, você conseguir mensurar ali qual que é o impacto quantitativo daquela solução ou daquele problema que você está trazendo. Quanto mais você conseguir mensurar, que for quantitativo, é melhor e as pessoas vão conseguir ter mais noção desse impacto. E por último, algo que também podem te perguntar e que muitas pessoas ignoram é em relação aos riscos da sua recomendação. Por mais que a sua recomendação seja a que você mais confia, isso não quer dizer que ela esteja isenta de riscos. Então é sempre bom você ter mapeado os possíveis riscos em diferentes cenários, caso alguma coisa ali ocorra que esteja fora do planejado. Também é uma forma de você demonstrar que você está ciente desses riscos e que já possui algum plano para caso algum deles aconteça. Quando você faz isso, você acaba trazendo muito mais segurança para sua audiência, porque eles sabem que você pensou em todas as possibilidades, né? E não simplesmente trouxe uma solução que vai resolver tudo e está isenta completamente de riscos. Por isso é importante você saber construir uma apresentação bem estruturada, com um bom storytelling e com uma boa linha argumentativa. Porque quando você faz isso bem, você consegue cobrir todas essas perguntas, todos esses 7 tipos de perguntas que eu te comentei ao longo desse vídeo. Eu vou falar um pouco mais sobre como criar boas apresentações de negócios na Masterclass gratuita do dia 29 de janeiro. Então, se você quiser aprender mais, é só você se inscrever no link da descrição. Espero que esse vídeo, de alguma forma, tenha te ajudado. E se sim, né, não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Aproveita também para ativar o sino das notificações para você ser avisado quando sair um vídeo novo. Espero que você tenha gostado. Vou ficando por aqui. Um abraço para você e até o próximo vídeo.